Passo a palavra ao Dr. Alexandre Milagres, representante da Fundação Ataulfo de Paiva, Liga Brasileira contra a Tuberculose. Bom dia a todos. Cumprimento a mesa, os gestores do Estado, aos meus parceiros da sociedade civil, que eu também me considero um ativista da sociedade civil, mesmo sendo um técnico, e, em especial, agradecimento à parceria de sempre do presidente da Comissão de Higiene, Saúde e Bem-Estar Social, o doutor Carlos Eduardo, meu amigo pessoal e pessoa em quem eu tenho convivido nos últimos anos dos seus mandatos e, inclusive, com quem temos projetos de lei importantes para a saúde pública em trâmite, em fase de votação final, depois de ter passado por todas as comissões. Estou muito feliz também de ver representantes da sociedade civil que ocupam diversos aspectos, diversos espaços, do movimento de luta contra a tuberculose e contra a AIDS. A última vez que vi alguns aqui das presentes foi num bloco de carnaval, na Candelária, nesse último carnaval, no bloco de camisinha listrada, em alusão à AIDS. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre tuberculose. Eu estou sendo apresentado como representante da Fundação Ataulfo de Paiva, que é uma fundação que foi criada a partir da união de pessoas cujo foco era, à época, em 1900, é uma fundação que completou 111 anos, agosto passado. Em 1900, um grupo de pessoas da sociedade civil, pessoas da academia e não dela, se reuniram para tentar ter iniciativas em relação a um agravo, a uma peste, que matava milhões de pessoas no final do século XIX e nos que os antecederam. Esse agrupamento de pessoas de boa vontade acabou recebendo o nome de Liga Brasileira de Luta contra a Tuberculose e, posteriormente, recebeu o nome do seu patrono, um jurista, Ataulfo de Paiva. E daí a Fundação Ataulfo de Paiva é uma fundação que não só do ponto de vista político, mas também, posteriormente, do ponto de vista técnico, tem participado de todos os movimentos de luta no Brasil para o controle do agravo tuberculose, inclusive sendo a única fornecedora no país da vacina BCG, que tem tanto protegido as nossas crianças das formas graves da doença. Falar sobre tuberculose para mim é ainda emocionante. Eu estou completando esse ano 32 anos de trabalho ininterrupto num hospital que hoje recebe o nome de Hospital Municipal Rafael de Paula Souza, mas que foi criado em 1952 pelo Ministério da Saúde com o nome de Conjunto Sanatorial Rafael de Paula Souza. Rafael de Paula Souza foi um pneumologista de expressão à época, e a ele foi dado o nome da instituição. Essa data de fundação, 1952, batia com o momento em que se descobriam os remédios da tuberculose, em que as pessoas não tinham mais a necessidade de serem colocadas nas serras e agrupadas em sanatórios, onde a única esperança fosse que o oxigênio rarefeito das montanhas pudesse diminuir a replicagem da bactéria da tuberculose. Menos oxigênio, a bactéria se duplicaria menos. Como surgiram as medicações, a gente podia trazer para a Baixada, no caso do Rio de Janeiro, a Baixada de Jacarepaguá, que acabou abrigando o Rafael de Paula Souza e o Hospital Estadual Santa Maria, que são as duas unidades hospitalares ainda hoje do Rio de Janeiro. As duas únicas unidades hospitalares são as mesmas da época do início do século XX.
da metade do século XX, perdão. E sobre o que nós estamos falando? Nós estamos falando sobre tuberculose. Eu considero a tuberculose, inicialmente, uma doença como qualquer outra. E qualquer outra em que sentido? Ela é uma doença que afeta a saúde do ser humano, daí ela merecer os mesmos cuidados, a mesma atenção que qualquer outra doença mereceria receber, fazendo parte, inclusive, a questão do controle da doença dentro do capítulo da Constituição que diz que é um direito de saúde de todo cidadão brasileiro. Não obstante, eu considerar a tuberculose uma doença como qualquer outra, eu também considero a tuberculose como uma doença única, absolutamente única. Não existe em todo o rol de doenças, se nós olharmos todas as doenças que constam de todos os tratados médicos, não existe, presidente, senhor vereador Carlos Eduardo, não existe nenhuma doença com as características em bloco que a tuberculose ostenta. E eu vou citar aqui algumas das características da tuberculose que eu considero, que me fazem considerá-la uma doença única, e também eu acho que as medidas de controle desse agravo devam ser também medidas, talvez, únicas. Primeira consideração sobre a tuberculose, que a torna diferente de todas as outras, ou da maioria das outras, é umas raríssimas doenças que pode ser transmitido pela fala. Basta que um portador da bactéria, numa quantidade suficientemente grande no interior dos seus pulmões, fale com uma outra pessoa, e isso já pode transmitir essa doença de uma pessoa para outra. Uma outra característica dessa doença é que ela não escolhe quem será o seu acometido. Ela acomete absolutamente todas as pessoas indistintamente. Há doenças, por exemplo, como o câncer de pulmão, que escolhe. Praticamente só os fumantes têm câncer de pulmão. O câncer de pulmão é uma doença praticamente exclusiva dos fumantes de cigarro. Até o século XIX, usuários de tabaco, por exemplo, não tinham câncer de pulmão, mesmo usando tabaco, sob todas as formas existentes. Cachimbo, charuto, cigarrilha, rapé, não tinham câncer de pulmão. A tuberculose não escolhe quem vai ter. A tuberculose é uma doença muito relacionada com a vulnerabilidade das pessoas. Isso significa que numa gama grande de pessoas do planeta, muitas pessoas estão particularmente expostas à tuberculose. E essa gama de exposição é imensa, porque todas elas falam, por exemplo, de uma imunoincompetência, de uma imunodepressão, ou seja, todos os fatores que possam diminuir as defesas da humanidade podem fazer gerar a tuberculose doença, tais como doenças que imunocomprometem o indivíduo, o vírus da AIDS, diabetes, o câncer em todas as suas formas, o tratamento do câncer, a quimioterapia. A quimioterapia diminui as resistências das pessoas e as pessoas podem desenvolver tuberculose. A desnutrição, o alcoolismo, o uso de drogas ilícitas com tudo que vem atrás, a convivência em ambientes onde exista muita bactéria espalhada dentro daquele ambiente pouco ventilado e pouco ensolarado, o que justifica que as pessoas das camadas mais pobres da população, do Rio, do estado do Rio, do Brasil e do planeta, são mais suscetíveis à tuberculose. As pessoas que vivem em aglomeração são mais suscetíveis à tuberculose. Isso implica a população vulnerável que está no sistema prisional. Nós temos um sistema prisional, mesmo que supostamente feito para abrigar indivíduos que seriam merecedores de punição por algum delito cometido,
As situações a que eles são expostos em espaços de aproximadamente 20, 30, 70 metros quadrados, com 100 pessoas no seu interior, também torna essas pessoas extremamente vulneráveis. Toda a gama de situações de estresse que as pessoas passam, que baixam a imunidade das pessoas, sobretudo estresses relacionados à violência, ao terrorismo, às guerras, todas as pessoas que estão vivendo essas situações têm predisposição a desenvolver uma tuberculose. Outro fator que torna a tuberculose uma doença única, nós podemos ter dentro de nós, todos os habitantes do planeta Terra, podem ter dentro de nós uma bactéria por um período de 80 anos, sem que essa doença se manifeste. São raras, raríssimas, as doenças em onde você pode manter um agente etiológico sem que esse agente etiológico se manifeste como uma doença. O bacilo da tuberculose é suficientemente inteligente para ficar quieto, sem se expor, sem chamar atenção, a não ser que nós façamos um teste cutâneo para detectar a presença da bactéria. Ele pode ficar lá quieto sem se manifestar por todo o nosso período de vida. E 1/3 da população planetária, 1/3 da população do planeta tem a bactéria dentro de si. Então, a tuberculose é uma doença que nós nunca, jamais, nenhum técnico fala, como o vereador presidente bem sabe, em erradicação da tuberculose. Isso é uma tarefa absolutamente inatingível. Nós temos 2,2 bilhões de pessoas hoje prontas a fazerem tuberculose, se as condições genéticas, individuais, ambientais, culturais, sociais permitirem. Então, a tarefa do controle da tuberculose é uma tarefa hercúlea, é uma tarefa que requer realmente o que nós estamos fazendo aqui. Isso aqui é uma casa de leis, mas também uma casa de fiscalização do Poder Executivo. Nós temos aqui gestores do Poder Executivo, nós temos aqui técnicos valorosíssimos, eu conheço boa parte, ou se não a totalidade dos que estão aqui presentes, que trabalham com um afinco extraordinário há 20, 30 anos, como eu. Nós temos aqui representantes da sociedade civil, que, como eu mencionei no início, são atuantes, ativas, com recebimento de, em geral, recurso nenhum para suas atividades. Provavelmente, se eu perguntar a cada um dos representantes da sociedade civil que aqui estão presentes se receberam alguma remuneração para aqui virem, a resposta eu já sei qual é. Nenhuma. Não só tiveram que deixar seus afazeres, como ainda tiveram que arrumar recursos para estar aqui presente. E espero que falem, que se manifestem. A tuberculose é uma doença também comum e única. Única, porque é uma doença que causa uma série de doenças. E todas as doenças, a maioria, senhor presidente, das doenças provocadas pela tuberculose, são doenças que ficam no limbo. Não se tem nenhum estudo sobre essas doenças, não se tem nenhuma quantificação, o que financeira e economicamente significam uma sequela de tuberculose. A tuberculose é uma doença que é considerada uma doença necrotizante, ela gera destruição do tecido onde ela se encontra. E a tuberculose gera bronquiectasias, fibrose do pulmão, água na pleura, ar na pleura, câncer de cicatriz, hemoptises, é fonte de alojamento de micoses, de fungos. Muitas pessoas morrem de tuberculose, dos efeitos tardios da tuberculose também. E onde é que está o levantamento de quantas pessoas morrem por efeitos tardios da tuberculose? Nós não temos. Qual é o significado de um indivíduo ser um pneumopata crônico, um adoecido crônico por sequela da tuberculose, por 20, 30, 40 anos de suas vidas? Isso ele não recebe o título de paciente de tuberculose, ele recebe o título de um pneumopata crônico, alguém que tem uma doença crônica, que vai frequentar cronicamente unidades de saúde com suas infecções, com suas faltas de ar e etc.